Nos últimos dias, uma série de confissões nas redes sociais de práticas de orgias sexuais e uso de drogas envolvendo o magistrado da comarca da Praia, Mândio Brito, está a causar um aceso debate no país. As chamadas confissões em si, que são uma espécie de prosa bárbara, não tem nada de edificante. A pergunta que queríamos fazer é a seguinte: a sociedade cabo-verdiana está interessada em ouvir os pecados de nós todos? Eu penso que isto não é um valor cabo-verdiano, isso é um mau costume. E eu considero que a sociedade no seu todo não tem nada a ganhar pelo facto de estar publicamente a fazer a confissão. Para mim, este é um grande golpe de marketing da Craste. Eu não quero saber, eu penso que a sociedade cabo-verdiana não quer saber dos pecados dos outros. Portanto, eu interpretava essa confissão mais como um movimento contra a hipocrisia, um movimento pela verdade. Eu julgo que eles estão a imputar-se a si mesmos. Por isso é que estamos realmente revoltados, não é? Atos que nós todos consideramos, portanto, que são atos ignóbeis e que realmente tanto que nós não devemos praticar. No fundo, eles estão, portanto, a imputar-se a si mesmos esses atos, não é? Como forma, portanto, de alertar publicamente para a necessidade de os deixarmos de praticar e possamos encontrar a verdade. Alegados indícios de agressão a menores nas confissões levaram a que autoridades como a Curadoria de Menores, o ICA e a Comissão Nacional pelos Direitos Humanos reunissem de emergência na tarde de sexta-feira para avaliar o caso do orfanato mantido pela congregação. A Procuradoria-Geral da República ordenou a abertura de 2 processos crimes contra 2 membros da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. São suspeitos de crimes de tortura e tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, maus tratos a menor ou incapaz, maus tratos a cônjuge, sequestro, homicídio simples, calúnia e injúria. A Polícia Judiciária deteve na manhã de hoje o líder da Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas, Inácio Cunha. O Ministério Público decidiu arquivar o polêmico processo-crime que envolve a CRASD, Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas. A Congregação Reformada dos Adventistas do 7º Dia de Tendas diz-se nada surpresa com o arquivamento das queixas contra a organização feitas em junho passado. Pessoas que estavam nas igrejas, também quando que se faz o mesmo trabalho, aceita as pá de mentira, mas Inácio que está fazendo tudo que é abusos, que está manda para fazer tudo que é abusos para criança. Aquele assunto ali acontece desde tempo desafanhoso e te gosta tudo que sei, aquele princípio ali. Sei, em vez de reconhecimento que é Inácio, que está fazendo que as coisas lá, que é mesmo, mas sei, esta por culpa, me riba de Inácio, que faz tudo que as coisas lá. É bom que pessoas entendam de que aquela coisa ali é uma prática que foi feita desde muito tempo, tanto por membros individuais, como também de forma coletiva e organizada, que na final, na verdade, teve maior impacto, porque a ideia já era mais comum. Como bem surgiu aquele grupo de planificação de tudo que este tipo de maldade ali, então já estava a planificar tanto em termos teóricos e também em termos de modo de aplicabilidade prática.
E trabalho para pessoas como de e nesta manda para soltar criança, para ter crianças fome, se a tortura criança. Olha, aquilo eu espelhava aquele mentira ao e na rua de ficar extremamente revoltado contra a Nati. Te falou que morre, Nati deve matado ou deve estar na cadeia para que saia mais. Pessoas que falam para o queixo ou para o mata, se eles estão matando logo, se quer a cadeia, mas vai cair justo. Mas está matando uma pessoa que se abusa de propriamente criança. Criança que deve abusar de uma criança e um anjo. Pessoas ficavam extremamente furioso. Tinha pessoas estavam a ficar completamente escandalizados. Esta pergunta: como é possível que um ser humano, tratando de Sr. Inácio Cunha, estava a conseguir apanhar um grupo de crianças ou pôr dentro de um espaço fechado, ainda depois para maltratar-se? Ora, que esse também se pagava que esses falsos boatos na rua, aquilo que não tinha, que não recebeu como relatório, e uma pessoa no mundo ficava escandalizada. E mas se entendeu, mas de facto Inácio devia ser preso, mas devia ser tomado uma medida com o Inácio Cunha, porque é que ele podia ser deixado impune, agredindo crianças, ou portanto maltratando crianças, dando a esse fome. Então sempre tinha relatórios muito bons, se não nos entender naquela altura, a respeito da reação de pessoas, porque sempre aquilo que não estou viva era uma pessoa que ficava revoltada com o Inácio e te questionava muito, olha que nós dentro da igreja não te aceita aquilo aí, nunca te denuncia Inácio. Mas normalmente sempre que as pessoas que estavam nos relatórios te falavam, não, se engana pessoas, não, mas esta própria pessoa bem denuncia Inácio, mas esta junta provas que bem denuncia Inácio. Então, assim, sempre se acalmava pessoas com consciência e assim pessoas te entendiam, não, mas que coisa está num processo também. Também, não engana pessoas na rua, mas não tinha queixas no tribunal, que nunca tinha, na verdade, mas não engana pessoas, mas não tinha. E pessoas na rua ficam crentes, mas todas as mentiras eram verdade. Esse fica-te acredita. E segundo relatórios de ministros que vão fazer esse trabalho, e depois na reunião se contar-me que foi a reação de pessoas, casos de Samuel, Cândido, Ernestina, Gigi, Guto, Didi Vovó e outros, está a contar-nos uma pessoas que acreditava seriamente e ficava extremamente revoltado com Inácio. Outros próprios da falou para não mata, mas se nunca mata, nesta mata esse. E outros da falou que não tinha que queixar de Inácio urgente para prender ou para pôr na cadeia. Em consequência de que se fala-se os boatos contra Inácio e pessoas na rua reagiam tudo contra Inácio. E tudo pessoas ficam hoje Inácio como um homem mau e como um homem terrível para a sociedade. Tudo que é mentira, que é bem lança na rua, expõe pessoas na rua, hoje Inácio como um homem marginal, como um homem mau, um homem que merece está vivo. E porque ali, até hoje, pessoas na rua, hoje Inácio como um homem mau. E que ele realmente tudo pessoas que estão ouvindo mentiras, que pessoas de nos igrejas aceitam a conta. Esta fica porque ele má informação e má imagem de Inácio na mente, e que na verdade é que aquela imagem e informação de pessoas que aceitam que aquele Inácio Cunha. E que coisa ali teve grande impacto a nível social e até internacional. Porque dentro de Cabo Verde, quando o mundo vai campo missionário, ainda hoje, quando contactar pessoas para estudo bíblico, pessoas ainda têm aquela ideia, você tem aquele pensamento gravado na mente a respeito de que os falsos boatos que foi espalhado para o resto de nós, Ministério de Iniquidade, que está movimentado dentro da igreja. Ainda até hoje tem pessoas que ainda é crente de que as mentiras que nós, nos Ministérios de Iniquidade, propagam na sociedade, é verdade. E, pelo facto de ter aquela coisa ainda vive na mente, tinha pessoas é tão ferido que quando te pregas, não te vai com a intenção de pregar o Evangelho, esse que te cresce. Mas te falou que a igreja nada, que lá nunca quer ouvir.
Então, repare uma coisa ali ainda tem um impacto psicológico na pessoas fora da nossa convivência. E também, outrora, mesmo na Facebook ou na Messenger, que mesmo te estudar que algumas pessoas que estão residindo em outros países, né, é aquela mesma ideia que o tio deste está compartilhando a mim. Te pergunta, boi de que igreja de nada? Boi de que igreja que a senhora que está maltratar a criança? Boi de que igreja que a senhora que manda torturar membros de igreja? Então, aquele apoiamos ainda que a coisa ainda vive na mente de alguém. Mas aquele é uma construção que nós, o Ministério da Iniquidade, não construímos na mente de pessoas na sociedade do mundo inteiro. Tudo disse que até dia de hoje ainda, quando que nós não saímos para campo missionário, quando prega o evangelho, ou entrega a confissão, ou distribui testemunho, pessoas ainda se documentam, manda Inácio, de informação que eles tinham recebido de pessoas que saíram das igrejas que estavam contando mentira. Esta flama Inácio um animal, mas Inácio fazia tio coisa de abuso, mas Inácio também para fazer tio abuso dentro da igreja Cristo. Ainda tio pessoas ainda têm aquele crença ali na cabeça, mas Inácio manda para fazer muitos de abusos para criança dentro da igreja. Entende? Ainda tem hoje está aquele crença ali. Até dia 2, a hora que comecei na rua, até ainda não tive pessoas que comentam que as má fama que eles tinham ouvido acerca de Inácio, que as pessoas que tinham saído de igreja tinham esse contato. Desde o ano 2009. Aquilo que de facto me lamenta é porque hoje em dia desfazer humano é muito difícil. Porque de facto, ainda que minha irmã Mamandio, Cando, alguns de nós não arrependem e não fazem confissão de coisas que não fazem. E querendo te busca, fala para pessoas agora a verdade, para não mostrar os Inácio que é culpado por aquelas coisas e para não revelar claramente quem é que é culpado por aquelas coisas que acontecem dentro de Cristo. Tinha pessoas também firme na mente, não, mas Inácio que manda para crianças ser aceitados, mas Inácio que manda para um verdade jejum a crianças, ou que também era responsável para crianças, começou para muitas vezes, mas tudo que é uma coisa de Inácio, mas que foi feito para membros de Cristo, mas uma coisa que Inácio que organiza e que manda fazer. É uma crença que eles vêm com desde antigamente, quando no começo das páginas, que os falsos boatos na sociedade, e que hoje em dia ele é firmemente estimulado e apoiado e, portanto, promovido para que as pessoas que já esteve na Cristo, que já sabem muito bem, mora que os acontecimentos dá, mas que está bem para a rua e está fazendo de pessoas, mas as que têm nada a ver com aquilo que passa dentro de Cristo, mas que as coisas que acontecem, mas Inácio sempre que manda, e tudo parte de Inácio. E pessoas na sociedade ficam com esse coisa incutido até o dia de hoje. Mas é Inácio que é responsável para crianças ter sido aceitadas, mas Inácio que é responsável por um jejum dado a crianças e também mas Inácio que é responsável por muitas vezes crianças ter comido só. Não, que tinha verdade. Nunca Inácio manda solta criança, nunca Inácio manda fome e também nunca Inácio manda para tortura. Sempre é aquele grupo que estava tenta pôr Inácio na cadeia ou tenta também pôr pessoas para matar. Caso de Micanto, de Elsa Brito, Samuel Moraes, Amândio Brito, Vera Brito, Liu Évora, Dela Brito. E pessoas que saem de igreja, esta vai à rua, esta fica mal de Inácio, esta flama Inácio, que está mandado para soltar a criança, e o Inácio também que está mandado para a criança que estive de fome. O que era verdade. Mas fica claro na mente de toda a sociedade, Inácio que faz muitas coisas bem, mas sim é nós que juntamos com demônios que fazemos. E muito de que as pessoas que reconhecem
se esse pecado que se faz dentro da igreja, é sei, esse que assume essa culpa, esse vai na rua, esse vai pôr calúnia contra Inácio. E até ainda hoje, esse está a fazer. Mas injustamente. E todos nós que participam nesse trabalho de espalhar as malfamas na rua, não sabe muito bem, mas não faz mal. Para é tudo mentira e é que é verdade. E hoje, pela primeira vez, conforme pessoas têm estado de assistir, verdadeiros culpados se dar rosto nesse assunto. O objetivo daquele é para incriminar Inácio e para levantar falso testemunho contra Inácio, para pôr também pessoas odiam Inácio como um homem mau que hoje é odiado para toda a sociedade. Nossa, não está fazendo tudo que ela consciente era mentira e era injusto. Para Inácio que está para trás de nenhuma dessas coisas. Nós sentimos teu ódio, Inácio. Caso Mir, Dela, Vera, Samuel, Elsa, Liu, também a mãe do Brito. Teve teu ódio e raiva. No nosso plano, ou para não matar ele, ou para pessoas matar ele, ou para pôr na cadeia. Aquilo que era nosso plano, ele tinha fichado. Não tinha ódio de Inácio demais, que nunca está conseguindo suportar ele. Ódio esse que se o Senhor um dia nos para junto com Inácio, um verdadeiro profeta de Deus, nos entende quantidade de ódio. Nos entende porque que ao longo da história bíblica, sempre pessoas que param junto de homens de Deus, eles odiam para a morte, que sempre eles desejam matar e muitas vezes eles matam mesmo. Foi sempre por ódio injusto contra que o Senhor que Inácio Cunha. Então, que ali era uma forma de atingir ele mortalmente, para que assim o Ministério de Iniquidade podia friar aquele ódio que está sentindo contra o Senhor Inácio. Nós nos perde tudo que as malfama contra Inácio, porque não sabia, mas aquele assunto de crianças é muito sensível. E se pessoas realmente acreditavam que Inácio estava a maltratar crianças, esta revoltava contra ele. E por isso que não faz tudo que ela de abuso e apenas por ódio de Inácio, sem qualquer pena nem compaixão dele. Nós vamos fazer tio denúncia na ICA, tio denúncia também na polícia, mas nunca hoje a ICA chega bem para bem investiga Inácio, também nunca hoje a polícia bem para bem investiga. Naquela altura, ainda tinha uma intervenção de Deus que permite que próprias autoridades policiais também ICA que bem para bem investigar Inácio, para bem prender. E na todo esse trabalho, até dia de hoje, uma conclusão apenas que entra. Foi Deus que permite que nada aconteça com Inácio. Como de maneira uma pessoa se revolta na rua, moda ICA e outras instituições acreditam mas estava algo grave ali dentro, contrariamente àquilo que não planifica, nada que aconteça a Inácio, por intervenção divina. Deus salva-lo e que permite que nos mentira destruísse ele. Se procuradores tivesse tudo aquele conhecimento ali que não tem, esta conseguia fazer perguntas mais profundas, onde esta descobria mais claro, mas que os verdadeiros culpados, tudo esse trouxe a cabeça de fora e esse põe culpa, como sempre, riba de Inácio. Faz o que faz, culpa de Inácio. E aquele lema ali que anátemas, tanto queixosos como testemunhas, te sigue. Feito toda essa investigação, a Procuradoria chega à seguinte conclusão. Estava em causa um crime de maus tratos a menor ou incapaz. Artigo 133 do Código Penal da FLA, mas quem é que tiver a se guarda ou cuidado, ou sob responsabilidade de sua educação, ou ainda como subordinado no trabalho, menor, ou pessoa incapaz ou particularmente vulnerável em razão da idade,
doença, deficiência física ou psíquica e habitualmente provocar ofensa no seu corpo ou na saúde, ou causar maus tratos físicos no corpo ou psíquicos na mente, ou tratamentos cruéis, mete a ser punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se houver pena mais grave estabelecido na outra parte de lei. Procuradoria falou o seguinte, mas em relação a jejuns que dá que as crianças, que ela claramente é um crime de maus tratos, e eles têm razão mesmo, porque a própria Bíblia que até prevê jejum como castigo de crianças. E a Procuradoria flama de crianças jejuns é no mínimo uma insensibilidade, o que não traz razão plena, porque realmente a Bíblia te condena que ela também. Só que a Procuradoria flama se em relação a jejum resulta indícios, factos que acontecem há muito mais de 5 anos. E como acontece há muito mais de 5 anos, já estava prescrito. Portanto, que podia ser responsabilizado ninguém por causa de que esses factos lá. Foi por isso que o processo foi arquivado quanto àquilo. Mas é claro, como ouvido só testemunhas de queixosos, não testemunhas que ouvido sobre aquele assunto, a Procuradoria que teve a oportunidade de conseguir entender a história completo e entende uma culpa final está em alguns daqueles queixosos e na vários daqueles testemunhas de queixosos. E também, claro, na outros membros que ainda estão dentro de Cristo, mas não no Senhor Inácio. E queixa foi somente contra o Senhor Inácio. Queixosos que queixa de ninguém mais, nem de seus cabeças, nem de seus testemunhas, que é de que os principais culpados e criminosos, nesses termos de maus tratos a crianças no orfanato de Cristo. Em relação àqueles açoites físicos de crianças, a Procuradoria falou o seguinte, está em causa um crime, não de maus tratos, mas previsto e punível no artigo 128 do Código Penal. Desse crime já não falava antes, e já não dava, mas ele é um crime que implica queixa. A Procuradoria constata, mas dentro daquele período de 6 meses, tirando testemunhas de Gigi, nenhum outro país jamais apresenta queixa por seus filhos ter sido açoitados no orfanato de Cristo. Assim, a Procuradoria entende que aquele direito de apresentação de queixa já estava caducado. Mas, para além disso, aqueles fatos acontecem há mais de 5 anos e, portanto, já está prescritos. Assim, também em relação a açoites físicos, processo cai por prescrição. Houve, todavia, um queixa apresentado pela queixosa de Alexis Almeida contra o Sr. Inácio Cunha e contra Vera Brito, em que te acusas de ter soltado sua filha, Leia, hoje já maior de idade. A Procuradoria flama que aquele queixa tinha sido apresentado apenas a 12 de junho de 2012, quando fatos tinha passado em 2011. A Procuradoria entende acima o direito de queixa já estava há muito caducado, quando queixosa Alexis bem apresentasse queixa que dá origem àquele processo de instrução número 7070/2012. Assim, por caducidade de direito de queixa, essa queixa de queixosa Alexis cai por terra. Resumindo e concluindo, pessoas devem guardar na mente que maltrata crianças, realmente, foi vários membros de Cristo, vários esses, hoje, fora de Cristo, que até reconhecem essa culpa, mas está bota tudo culpa apenas em cima de Inácio, que tinha culpa naquela. Também pessoas devem ter, mas crianças guardam, mas Inácio que estava por detrás daqueles castigos, porque esse tinha aquela ideia, mas Inácio sabia de tudo coisa que passava dentro da igreja, o que já não mostra nós, mas não. Assim, não te pede desculpas, mas não te deixa pessoas entenderem a conclusão que a Procuradoria tira. Mas nunca pode terminar sem passa a palavra para aqueles que teve coragem de bem assumir suas culpas. Pois fala sobre realmente seus arrependimentos atuais.
A hora que me volto a minha mente para o passado, que me olha tudo que maldade que me fazia, inclusive para que as crianças tão indefesos e até próprio minha filho, que fazia maldade contra ele quando estava no orfanato. Hoje me senti para dentro completamente magoado e arrependido para toda ofensa, quer mental, quer físico, que me causa naquelas crianças. Hoje ainda sinto triste, chocada, arrependida de o que me tem feito com crianças de orfanato. Sim, ainda sinto remorso na consciência de as culpas que me tem feito contra as crianças de orfanato. E tudo que as coisas que passam, este machucamento, e realmente está perturbando minha mente, mostrando-me que coisa que me fazem injustamente. E hoje eu estou arrependida daquela coisa que me faz. Açoita, maltrata a criança de tarde. Na altura, quando se ataca as crianças, não tomar aquela coisa como um ato normal. Mas depois que me começa a confrontar com algumas confissões de alguns irmãos, também apelos feitos por alguns irmãos, também nosso irmão Inácio, então que ela começa a refletir de atos que me tinha feito anteriormente. Então que ela começa a surgir na mim sentimentos de culpa, sentimentos de acusação, e consciência começa a pisar. Então sinto remorso, sentimento de culpa, está invadindo minha cabeça, está invadindo propriamente meu sentimento. Tudo que a maldade que me fazia na crasta, eu estou sentindo bastante triste, arrependido. Para a morte de Amoia, não foi um tamanho maldade que me fazia. Contra as crianças, não só contra a criança, contra toda a sociedade, para tudo que as maldades que me fazem no orfanato. E te sentir remorso, não é conhecido como de sofrimento e desprezo de crianças que me conscientemente ainda perturbavam, ainda magoavam, arrependido por tudo que é sofrimento que me fazia. A hora que me volto a minha mente para o passado, que me olha tudo que maldade que me fazia, inclusive para que as crianças tão indefesos e até próprio minha filho, quando estava no orfanato. Hoje me senti para dentro completamente magoado e arrependido para toda ofensa, quer mental, quer físico, que me causa naquelas crianças. Não usa daquela oportunidade lá e não maltrata filhos de cada um, inclusive meu próprio filho, que sofreu violência da minha parte. Hoje a minha sente um tamanho de tristeza e arrependimento de mim participar na noite de criança. Totalmente, gente triste, que muito de que junto comigo, a criança, é que se reconhece suas culpas. Mais triste é para modelos e quem é essa ali, eu tô, entre outros restantes, sabendo que ele é uma verdade, mas mesmo assim é que se reconhece. E coisa que me pôs no junto a fazer é que as crianças vão falar. Ainda mais quando me começa a recordar que as crianças naturais que me só estava esse fardo de reais, que eles começam a gritar, a fazer, a rolar na junta, tora na mim, por exemplo. Então, aquela coisa lá, se me chama para constantemente, está fazendo lembra, viva na minha mente, de que as coisas. Então, que ela está fazendo a consciência pesa ainda mais. Então, é por causa disso que também hoje está fazendo essa confissão, para não ter essa culpa para mim. E hoje, a hora que me está pensando no sofrimento daquelas crianças, me está sentindo magoado, me está sentindo triste, lembrando tudo que é sofrimento, que insiste que as crianças estão chorando.
sentindo-me a lembrança de que as maldades que me faziam com as crianças, olhando essa clara imagem na minha mente, de seu sofrimento, de seu choro. E hoje estou bastante magoado, porque as coisas que me faziam injustamente. A mim queria pedir desculpas ao público, tanto para aquelas crianças que faziam maldade, os familiares de mim e que os outros companheiros de meu não enganar, aparentando o país que nós éramos naquela altura bons educadores, bons pais, que nunca foi. Um pedido de desculpas muito especial é porque o senhor que chama Inácio Cunha, que de dia e de noite sempre luta comigo para instruir-me para me fazer o bem e me não se costa em fazer sua maldade. Também para minhas familiares que conhecem muito bem e sabem claro qual que foi a educação que minha pai e minha mãe dão e que mim nenhuma loucura me deixar ser pervertido para demónios em fazer mal. Também para toda a sociedade cabo-verdiana e também não só o mundo inteiro. Também para a senhora Neuza Monteiro Neves, que é mãe de minha filha, que o qual maltrata também ali no orfanato. E ainda familiares de Neuza, não te pedi bons estudos, desculpas. E a pedido de desculpas também é feito para Ernesto, meu filho. E aquele pedido de desculpas ali, ele é feito com promessa que me esforço tanto possível com a ajuda de Deus, que nunca mais não te repetir as mesmas coisas que fazer no passado quando crianças e também querer esforçar tanto para fazer muito melhor de quem tem feito tempo atrás. Perante tudo aquilo que nós temos olhado nesse vídeo, que te mostra o qual é mim maltrata criança de orfanato, de crédito, e não só junto com os outros seus colegas, também maltrata criança de crédito. E estou ali nesse momento para pedir desculpa, primeiramente para meu filho, e também para o pai de meu filho e seus familiares, também para minhas famílias que me estão sentindo arrependida por aquilo que me tem feito. Não só também para toda a sociedade em geral, para o que me tem feito. Que gosta de onde realmente não comete pecados terríveis contra meus filhos e outros filhos também que estavam ali no orfanato. E para que ali eu pedir desculpa para todos nós, para nos perdoar, que estamos com prática que nunca mais nunca fazer esse tipo de pecado. E com que dia queria aproveitar essa oportunidade para pedir desculpa principalmente às crianças e a Deus que se nasceu, a todos os familiares de forma direta e indireta que tive conhecimento de alguns casos que me atribuem a essas crianças que esse tipo de comportamento, ou seja, de castigo. E também queria pedir também a não só a familiares também a Deus, mas também principalmente ao nosso irmão Inácio, que hoje está recebendo culpa que tem, e também a toda a igreja que foi envolvida de forma direta e indireta por coisas que me fazem no orfanato, que hoje muitos meninos que tive culpa e que tive qualquer conhecimento do que passa no orfanato, mas no entanto hoje está recebendo culpa. E também aproveito essa oportunidade para me pedir minhas familiares também desculpa, uma vez também que eles dão um tipo de caráter que me tem, que hoje pouco que me está confessa por decepcionar-se. No entanto, também espera amanhã está concedendo esse perdão, mas com prática ainda mostra uma coisa que fazia anteriormente e que volta a fazer. Por tudo que as maldades que me cometeu contra as crianças de orfanato, gostaria de pedir desculpa, principalmente para meus filhos, que me permite que aquilo possa acontecer, e também para seus pais e para a família de seus pais, e também para minhas famílias. Então, pedir perdão por tudo que as maldades que me cometeu. Também pedir perdão por tudo que as pessoas que assistem esse vídeo. Também pedir perdão para Deus, prometendo que nunca mais nunca te torna a repetir as mesmas maldades. Minha vivência dentro de orfanato
é vivência que vive de hipocrisia e engana a sociedade inteira com a aparência, fingindo-me de pessoas de direito e usa multiviolência contra as crianças ainda por cima e incrimina o nome de Inácio Cunha. Mas não te deixem não saber que aquele culpa que hoje Inácio, a sociedade se está culpando por aquilo, é mim que é culpado, não Inácio. E mesmo exposto que aceita qualquer tipo de castigo, seja vindo de Deus ou também de sociedade. Me é dito por aquilo, mas pessoas de Inácio que merecem aquele tipo de calúnia. E te pede perdão para todas as crianças que me ofendessem, que me tratassem mal. Também te pede perdão aos seus pais, a seus avós. Não te pedi perdão também para aquilo. E ainda te pedi perdão também para Inácio, que me também calúnia um pouco crianças contra ele. E hoje esse nome também está a olhar como pessoas mal. E ainda também te pedi para Cabo Verde inteiro, ou seja, para o país, para o mundo inteiro, porque as pessoas que assistem esse vídeo também pedem perdão por aquela coisa que me fazem. E ainda também nunca te deixa de pedir perdão também para os familiares. Atenção, quem tem que fazer ali uma confissão. Tudo que as coisas que jovens, nos episódios anteriores, conta de maus tratos de crianças no orfanato, em verdade, grande parte desse, ao nível de detalhes de açoites, nunca sabia. Não sabia os detalhes de sofrimento de crianças, de choro, de agonia, de angústia. Mas aquele pouco que não soube, não tem que ser claro, como autoridade, como homem e como religioso, não falha gravemente, para nunca denunciar, nunca impedir, mas pelo contrário, não aproveitar para aumenta o sofrimento de Inácio, espalhando o ribadelo mau fama na rua, que ele é que merece, e na tudo que ele impede. É verdade também, mas em outras circunstâncias, me perguntaram, tanto na rádio como na televisão, se nunca me dá conta de crianças ali dentro que sofrem. Na altura, usa um discurso que foi simples, mas nunca me dá presença. Realmente nunca me dá presença mesmo. Mas a verdade é que me chega de soube. Na tantos pecados que já comete, nunca estava a lembrava concretamente esse plano que nos faz de destruir Inácio com falsos boatos. Mas, no decorrer de tempo, depois de que as entrevistas, bem lembra. Por isso que hoje bem confessar, para que a consciência fique em paz. E para pessoas que pensam, não se fugem a responsabilidade. Mas tudo aquilo que me lembra, à medida que me bate a lembra, nunca tem nenhum problema na confessar, porque me é culpado e me é digno de punição por causa disso. E de minha parte, não tenho a dizer que ainda pedi sincero perdão para que as crianças, para seus pais, para toda a sociedade e principalmente para o Sr. Inácio e para Deus, perante os quais me falha terrivelmente. E também te pedi desculpa a esses familiares que merece, porque nunca se tratam assim. Logo, a mim que devia estar a tratar também crianças assim. Gostaria para me pedir desculpa a todas as pessoas para que as coisas que fazem contra a criança do orfanato e também se arrependido, nunca se fazer mais e também te prometo que não te fazer nunca mais na minha vida. E para tudo que as práticas ali passadas que fez, te pedir sinceras desculpas para a sociedade cabo-verdiana, também para todas as crianças que um dia esteve na creche e que foi maltratado para mim, para outros que ainda permanecem na creche e para aqueles que caçam mais na creche, em boa parte, te pedir desculpas sinceramente, te lamento profundamente o uso que eu fiz, nunca te pude mais voltar atrás, nunca fazesse, porque já está feito, mas agora apenas me pode pedir desculpa e de fato promete a mesma coisa que nunca estou fazendo nunca mais na minha vida, para ninguém mais. Por hoje não termina por ali, que nos perde o próximo episódio, que não também fala de violação dentro de creche.
obriga